agora falar de economia? Pelo terceiro ano seguido, a poupança teve mais saques do que depósitos. Foram quase 88 bilhões de reais retirados da caderneta em 2023, o segundo maior valor da história. Débora Oliveira está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você e todos que já estão aí nos acompanhando. E aí a gente se pergunta, né, Débora, para onde foi esse dinheiro? É para pagar dívida? É para investir em outro tipo de aplicação? Os dois fatores, Carol, a gente precisa, vamos lá, começando pela situação do ciclo econômico que a gente vem passando. E aí eu volto um pouquinho lá atrás e eu lembro para vocês que a gente vem por um processo inflacionário, a gente teve um pico de inflação ali em 2022, isso diminui o poder de compra da população, aumenta a inadimplência, automaticamente, naturalmente, você vai recorrer às suas reservas para poder conseguir pagar a conta ali no final do mês. Então, houve esse movimento também da população recorrendo ao que tinha já guardado ali na poupança para conseguir pagar as contas do mês, como também houve o interesse da população de colocar o dinheiro em investimentos que estão rendendo mais. Por quê? A gente teve também um pico da taxa básica de juros da Selic, que chegou ali na casa dos 13,75%, e outros investimentos passaram a ser mais atrativos. Olha, a gente tem hoje a poupança rendendo ao ano cerca de 6,17% ao ano. Lembrando que a nossa inflação está em 4,68%, ou seja, descontando, tirando a inflação desse rendimento, a gente vai render somente 1,5% no ano. E aí a gente tem outros rendimentos, tipo, por exemplo, o Tesouro Direto, que rende mais de 8% ao ano. A gente tem também o CDI, que a gente, o CDB, que é o que a gente presta o dinheiro para o banco. E aí a gente tem um rendimento ali de mais de 11% ao ano. Ou seja, são vários rendimentos, são vários investimentos que rendem muito mais, são mais atrativos, e com o andar, o caminhar da educação financeira, as pessoas aprendendo um pouco mais sobre isso, elas passam a abrir mais os olhos. Olha, não vou deixar aqui, vou colocar no lugar que rende mais. Rendimento, quando você pega os investimentos em renda fixa, apesar dessa queda de juros, analistas apontam que ainda é interessante e não oferece tanto risco quanto outras aplicações. Exatamente isso. E tem a liquidez diária, por exemplo. O que é a liquidez diária? Quando você precisa do seu dinheiro, naquele dia o rendimento você pode retirar sem perder nada do seu dinheiro que foi investido. Então, assim, é um investimento seguro, da mesma forma, você está colocando numa renda fixa, só que rendendo muito mais, porque a taxa básica de juros da gente ainda está muito propícia para isso, mesmo com todos os cortes que a gente teve até o momento. A gente deve continuar com esse ciclo de cortes de juros, inclusive, de acordo com o Copom, tem mais 2 cortes já previstos de 0,5%, mas ainda assim torna a taxa básica de juros mais atrativa e, por isso, é melhor colocar em outro investimento do que na poupança, o que vários especialistas dizem, porque o rendimento real da poupança está sendo de 1,5% ao ano. Então, esse movimento aí de retirada tem essas justificativas. Tanto a necessidade do pessoal de pagar a conta, de acordo com o último levantamento, Carol, do Serasa, mais de 70% dos brasileiros têm alguma situação de inadimplência. Então, você recorre às reservas. E, por outro lado, investimentos mais interessantes. Débora Oliveira, fazendo as contas aqui do fim do mês praticamente, né, pois Débora? Porque é isso, ainda mais começando o ano, é assim que a gente faz, pagando tanta conta, o mês sobra dia e falta dinheiro. Tem gente que fala assim, o dinheiro bateu na conta, já saiu no segundo dia, não tem mais, né? Então tem que se organizar para isso. Valeu, Débora. Daqui a pouco a gente fala já. mais sobre economia.